E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Terveiro e hoje nós vamos estar falando da perfeição. A perfeição do movimento uniforme, da velocidade constante, dos deuses, né? Que tinha tudo a ver, os caras achavam que a velocidade constante era a perfeição, como um círculo representava os deuses. Uma loucura, né? Pois bem, nós vamos falar hoje sobre movimento uniforme, mas de uma maneira, obviamente, mais científica, né? Mais relacionada a conceitos de física. Bem, vamos lá, queridos. Nosso objetivo: explicar o conceito de velocidade, calcular a velocidade média, explicar o que é movimento uniforme, diferenciar movimento progressivo de movimento retrógrado e conhecer a chamada função horária do espaço. Vamos lá comigo, então. Bem, o que precisamos saber nessa aula? Meu amigo, você precisa saber resolver equação de primeiro grau. Isolar a letrinha, isolar o famoso X, né, da questão. Certo? Você tem que aprender isso aí. Eu não sei, professor. Cara, você só vai aprender fazendo. Beleza? Mas acompanhe comigo aqui esta aula. Bem, primeira coisa, né? Vamos definir velocidade média. Veja esse exemplo. Eram 11 horas da manhã quando você passou no quilômetro 80 da estrada e 12 horas e 30 minutos quando parou para almoçar no restaurante, no quilômetro 230. Beleza, certo? Aí nós temos o seguinte: qual foi a velocidade média do percurso? Louco isso, né? Você olha assim, tá, como quilômetro 80, quilômetro 230? É que você tem que lembrar que as estradas, elas têm alguns marcos quilométricos, certo? E esses marcos quilométricos são bem importantes, né? Porque através deles, caso você precise de uma situação, encontrar um endereço, ou, por exemplo, você lembrar que exista uma situação de apoio, nós teremos aqui, né, uma forma de você poder se identificar que no quilômetro tal, na BR tal, você está ali, certo? Você pode pedir socorro. E nesse caso nós podemos calcular a velocidade média, certo? Bem, vamos lá, né? Primeira coisa, para a gente poder definir isso, nós precisamos entender o que é definir a velocidade e representá-lo de maneira matemática. Então, primeira coisa, né? Velocidade. Velocidade é uma grandeza que calcula a rapidez do deslocamento de um corpo em um intervalo de tempo. Olha esse gif do Bolt aqui, ó, cara. O cara dava risada, né? Ali quando ia fazer sua corrida aí. Então percebam que eu posso fazer o mesmo percurso, certo? Com uma velocidade maior, ou seja, com um tempo menor, ou com uma velocidade menor, mas em um tempo maior, certo? Então, isso a gente chama de velocidade, calcular a rapidez, certo? Bem, vamos conceituar um pouquinho aqui. Então, velocidade, né, por definição, ela representa uma taxa de deslocamento. Então, você teria que a velocidade é igual ΔS por ΔT. Eu estou trabalhando aqui tudo de uma maneira escalar, tá? Só para ficar claro. Ou seja, eu posso perceber que essa velocidade, na verdade, representa o deslocamento, que é a posição final menos a inicial, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Normalmente, nós trabalhamos com 2 unidades dessa velocidade. A gente chama em metros por segundo ou quilômetros por hora, certo? Metros por segundo é muito utilizado normalmente quando você tem movimentos mais curtos, como lançamentos, enquanto que quilômetros por hora você utiliza mais quando você tem viagens mais longas, né, como de um carro, por exemplo. Então, você inclusive pode fazer uma conversão muito simples entre elas, que é o famoso 3,6. Metros por segundo para quilômetro multiplica, quilômetros para metros por segundo divide. Ok? Então, representa isso. Então, é simplesmente uma definiçãozinha aqui. Bem, nós temos alguns tipos de velocidade. Nós temos a chamada velocidade instantânea, certo? Que é aquela que irá aparecer nos velocímetros, né? Que mede a velocidade naquela posição, naquele instante. E ela ocorre em intervalos muito pequenininhos. Enquanto que nós temos a velocidade média, certo? A velocidade média, como a gente viu, é a razão da posição entre o tempo gasto para percorrê-la. Por exemplo, para que eu possa sair aqui de Paranaguá, da bela e linda Paranaguá, para Curitiba, nesse caso eu percorri aqui 91 quilômetros, certo? E 1 hora e 21 minutos, certo? De acordo com o Google Maps, né? Então você pode, nesse caso, calcular a velocidade média deste. Bem, vamos resolver a questão então?
Vamos lá, né? Vamos analisar essa questão aqui. Pegando as informações importantes que nós temos é o seguinte. Esse veículo, né? Aqui você tem no quilômetro 80, 11 horas, no quilômetro 230, ao meio-dia e 30 minutos, certo? Então eu posso vir aqui e calcular a sua velocidade média, né? Velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Então nós teríamos o seguinte, qual é o deslocamento desse veículo? Muito simples, meu querido. Você vai fazer ali 230 menos 80, ou seja, 230 posição final, 80 posição inicial. E relacionado com o tempo, percebam que saiu a 11 horas e chegou meio-dia e 30, ou seja, o intervalo de tempo disto é de 1h30, ou seja, 150 quilômetros, que é o deslocamento, dividido por 1h30. 1h30, para ficar bem ciente, se escreve como sendo 1,5. Tá? Bem ciente, é 1,5. Ok? Porque o 30 minutos, né, equivale a 0,5 de hora. Não estamos no sistema decimal aqui, sistema métrico. Então, a velocidade média seria de 100 km por hora. Ok, meus queridos? Tranquilo? De boa? Espero que sim, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Para isso, eu vou fazer uma atividade com vocês, certo? Eu vou deixar essa atividade para vocês poderem ler, tirar os dados e tentar resolvê-la, certo? Se não conseguir, não tem problema. Leia a questão, pelo menos tire as informações pertinentes ali. Veja essa questão aqui, acompanhe no vídeo comigo. Um veículo percorre uma estrada, passando pelo quilômetro 30 às 9 horas e 20 minutos e no quilômetro 12 às 9 horas e 35 minutos. Qual sua velocidade média? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver isso e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, pimpolhada, conseguiram resolver o negócio aí, cara? Eu acho que sim, né? De boa, tranquilo. Pô, pessoal me ferra. Não, calma. Nós vamos resolver essa questão aqui sem problema nenhum. Vamos lá, queridos, então. Resolvendo, né? Então, uma coisa muito legal de ser feita é você sistematizar,
né? Então, nós estamos sistematizando o sistema. Vejam, ele falou aqui que ele estava no quilômetro 30 às 9 horas e 20 minutos e quilômetro 12 às 9 horas e 35 minutos. Então, eu fiz um desenho aqui, ó, certo? Coloquei um sistema de referência, quilômetro 30, 9 horas e 20, né? Depois, quilômetro 12, 9 horas e 35 minutos, certo? Bem, então, aplicando a nossa equação de velocidade, nós temos o seguinte: posição final menos posição inicial sobre tempo final menos tempo inicial, ou seja, deslocamento sobre tempo. Fazendo substituição dos dados, nós temos o seguinte: a posição final é 12, posição inicial 30, então eu faço 12 menos 30. E o intervalo de tempo aqui, se você for analisar de 9 horas para 20 minutos, para 9 horas e 35 minutos, se passou-se 15 minutos, certo? Só que para ficar numa unidade mais legal, né, mais genial, que normalmente é o quilômetro por hora ou metro por segundo, eu fiz uma conversão de unidade, porque o quilômetro já está tranquilo, de boa, só que o 15 minutos eu tenho que passar para a hora. E aí vem a questão, como é que você passa para a hora, né? É muito simples, divide por 60. Então, se você dividir 15 por 60, vai dar 0,25. 0,25 de hora, que equivale a 1/4 de hora, certo? E aí, divide esse negócio, você vai ter aqui a velocidade de menos 72 km por hora, certo? Por que menos? Porque deu 12 menos 30, dá menos 18. E aí, pegando esse valor em módulo, né, que é somente o valor dele, eu vou ter aqui os 72 km por hora. Beleza? Tranquilo? De boa? Bem, não conseguiu? Refaça o exercício, pega o exercício, refaça ele, que é bem importante vocês pegarem esse traquejo matemático aí. Buenas, então, dando continuidade à nossa aula aqui, vamos falar sobre a perfeição, o chamado movimento uniforme, né? É um movimento, né, quando você tem velocidade constante. E uma velocidade constante que é diferente de zero no intervalo de tempo. Então vejam que aqui você tem um bom exemplo disso. Percebam que ele está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, ou seja, no intervalo de 0 a 1 percorreu 8, ou seja, foi de 0 para 8. No intervalo de 1 para 2 ele foi de 8 para 16. No intervalo de 2 para 3 ele foi de 16 para 24. E de 24 para 32 no instante 4 e assim por diante. Ou seja, a sua posição está, nesse caso, aumentando, né, a cada 1 segundo, 8 metros, certo? Então, isso eu posso classificar como movimento uniforme. Então, assim, eu posso dizer que existe uma velocidade média é igual à velocidade do carro. No caso, a velocidade média do movimento é igual à velocidade do próprio veículo, que nesse caso seria de 8 metros por segundo, certo? E se essa trajetória for reta, eu posso chamar isso de movimento retilíneo e uniforme, o famoso MRU. Ok? Tranquilo? Buenas. Quando a gente fala em movimento uniforme, é interessante a gente também definir o tipo de movimento. Nós temos o chamado movimento progressivo. O movimento progressivo é quando você tem um deslocamento a favor do eixo de orientação. Ou seja, a famosa velocidade positiva. Esse eixo de orientação depende do referencial. Eu quero que vocês acompanhem essa imagem que está aqui na tela, né? Percebam que a moceula que está correndo aqui, ela saiu da posição 1000 metros em 0 segundos e depois de 180 segundos, 1800 segundos, melhor dizendo, está na posição 7000 metros, certo? Então, nesse caso aqui, você pode perceber que ela está indo a favor da trajetória adotada, né? É como eu venho, por exemplo, de Paranaguá, a BR-277 começa no quilômetro 0, certo? E ela vem em direção a Curitiba, aqui você vai ter lá o quilômetro 90, 60 e tal, e aí você está indo a favor da trajetória, certo? Então, uma velocidade positiva, a favor do deslocamento positivo também. Isso eu chamo de movimento progressivo. O movimento retrógrado é justamente o oposto, ou seja, eu estou no sentido oposto à trajetória adotada, como por exemplo aqui ela saiu da posição 5.000 metros e foi para a posição 2.000 metros depois de 900 segundos, certo? E a sua velocidade nesse caso ela é negativa, certo? Porque o deslocamento nesse caso seria negativo. Ou seja, voltando à questão de Paranaguá,
por exemplo, a hora que eu for para a instituição, né, no caso para Paranaguá, eu vou perceber que realmente a minha velocidade, nesse caso, será negativa. Não que ela será menor ou maior, né, mas é apenas uma questão de orientação. Bem, quando a gente fala em movimentos, é muito importante relacionar com os gráficos também. Afinal, a física, ela gosta, né, e ela tem a necessidade de representar suas informações através de gráficos. Os gráficos, eles trazem bastante informações, né, de forma condensada. Então, aqui, por exemplo, nós temos um gráfico de movimento progressivo, em que o deslocamento é positivo e a velocidade é positiva. Perceba que no gráfico da esquerda, você tem um gráfico posição pelo tempo, enquanto que na da direita você tem velocidade pelo tempo, né? E perceba como é que é o comportamento destes, né? Percebam que aqui você tem uma reta crescente, né, no caso do deslocamento, e da posição, e ali uma reta que corta o eixo da velocidade no gráfico da velocidade. Agora, fazendo essa mesma análise com relação ao movimento retrógrado, o deslocamento é negativo e, consequentemente, a velocidade também é negativa. E como é que vai ficar a questão do gráfico, né? É o contrário, ou seja, que você tem uma reta decrescente, certo? E a velocidade, nesse caso, ela é negativa. Ela é constante, ela corta o eixo do V, certo? Mas ela acaba sendo constante. Bem, quando a gente fala em gráfico, é muito comum nós também falarmos em funções, né? Ou seja, o que é uma função? É uma equação que descreve o movimento, né? Que ele acaba descrevendo o movimento ali através desse gráfico. Então, veja aqui a situação, né? Veja que nós temos um gráfico em que no instante zero ele está na posição menos 4 e na posição 10, no instante 10, melhor dizendo, ele está na posição 16, certo? Eu consigo perceber o seguinte, que primeiro eu posso calcular a velocidade, né? Ou seja, o deslocamento de menos 4 para 16, ele percorreu 20 metros. Positivos, né? Deslocamento positivo, num intervalo de tempo de 10 segundos, ou seja, 2 metros por segundo. Agora, se você usar um pouquinho a lógica, certo? Matemática, você consegue chegar à seguinte expressão, que esse 16, na verdade, o que ele seria? Ele seria o 2 vezes 10, né? Porque a cada 1 segundo o objeto percorre 2 metros, né? Ou seja, 20, 2 vezes 10, 20, e aí eu desconto os 4 metros, né? Porque ele está abaixo do eixo. Ou seja, o 16 que eu acabei de chegar ali, na verdade ele é formado por 16 é igual a menos 4 da posição inicial e 2 vezes o valor aí, que seria a velocidade com o tempo. Então, com isso, eu consigo formar a equaçãozinha da função horária do espaço no movimento uniforme, que seria posição final, SF, é igual a posição inicial, SI, mais velocidade vezes o tempo, certo? Eu posso vir aqui representar, gerar essa função de uma outra maneira e utilizar, por exemplo, algo que é bastante comum nos livros, que é você utilizar umas outras definições, umas outras notações ali né, algumas outras simbologias, melhor dizendo. Então, por exemplo, partindo da equação de velocidade, você tem que a velocidade é igual ao deslocamento final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Você pode vir aqui e dizer que o tempo inicial é 0. Fazer uma multiplicação cruzada, você tem essa equação. Eu digo que é a equação do sorvete. S igual SO mais VT, certo? Então, S seria a posição final, SO a posição inicial, mais velocidade vezes tempo, certo? E isso me implica em um gráfico, que é aquele gráfico que vocês viram, né? Que é o gráfico ali que é um linear, né? Um gráfico linear. E eu posso dizer também que o coeficiente angular desse gráfico me dá a velocidade, né? Que é a tangente aqui que vocês estão vendo ali. Ok? Uma parte um pouquinho mais técnica aí. Bem, neste momento agora, eu vou fazer com vocês um exercício, certo? Um exercício bem clássico aí na questão de Enem, inclusive. Diz o seguinte, um atleta dos 100 metros rasos tem um gráfico de ganho de velocidade conforme a figura abaixo. Em quais instantes podemos considerar que o atleta está em movimento uniforme?
Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar nessa questão e analisar esse gráfico e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão aí? Cara, é uma dica muito importante, mas muito importante mesmo. Sempre analise o que o gráfico está falando, certo? Sempre analise dessa forma. Como assim, queridos? Como você analisar a questão dos gráficos, tá? Como analisar essa parte? Acompanhe aqui comigo, ó. Acompanhe. Cara, veja o que eu estou mostrando aqui. Esse eixo aqui, ó, que é o eixo X, ele está relacionado com o tempo. Beleza, esse tempo é medido em segundos. O eixo Y, que vocês estão vendo aqui, ó, ele pode ser de vários, né? No caso, se você for analisar, a gente mostrou dois, que era a posição e a velocidade. Nesse caso aqui, ó, é velocidade. E como é que é o gráfico quando você tem velocidade constante? Que é o que ele está falando para nós, né? Você tem um movimento uniforme. É só você voltar aqui, ó. Voltamos. Ó lá. Ó aqui, ó. Como é que é o gráfico da velocidade? É uma reta. Uma reta que corta o eixo da velocidade. Então, esse tipo de característica no gráfico você vai ter que olhar. Certo? É aí que está a sacada. Então, sempre observe qual gráfico que você irá fazer. Certo? Se você tivesse um gráfico posição, teria que ser uma reta desse jeito. Mas como esse caso é um gráfico de uma velocidade, então é esse cara aqui. Certo? Então, nós podemos achar aqui, ó, só voltando rapidinho, certo? Que seria esse pedacinho aqui que estou mostrando em vermelho. Certo? É esse pedacinho aqui. E aí, esse pedacinho, ele está relacionado com esse intervalo de tempo, que no caso seria 5, né? Porque está entre 4 e 6, 5. E você teria esse intervalo de tempo 8. Certo? Ou seja, o intervalo de tempo associado com velocidade constante é entre os instantes 5 e 8 segundos. Beleza? Tranquilo? Então, veja aqui com nós, o que a gente viu hoje. Estudamos o conceito de velocidade, falamos sobre a velocidade média e também
fizemos a classificação dos movimentos, definimos que é movimento uniforme e também classificamos como movimento progressivo e retrógrado. Ok? Beleza, então. Aqui está o nosso referencial e lembre-se, né? Sempre refaça os exercícios que eu passo aqui com vocês. Eu encontro vocês num breve momento e até mais!